Bom dia! Estou aqui nessa manhã para o nosso estudo, então, hoje Salmos 34, né? Graças pelo livramento. Aqui é um salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, né? Que o expulsou e assim pôde escapar com vida, né? Então, aqui diz no versículo 1: Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo. E todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas atribulações, de todas as suas tribulações, perdão. Ou seja, livrou de todas as suas angústias, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que o buscam o Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quando de vós quer ter prazer na vida, quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Olha o conselho aqui. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Ossos aqui, gente, tá? Quando fala ali, o Senhor preserva-lhe todo o ser, né? Nenhum osso sequer é quebrado. Os ossos significam estrutura, sustentação, base da vida, né? Deus preserva aquilo que sustenta você, né? Propósito, né? Preservado mesmo no sofrimento. Então Deus, ele preserva a gente, né? O Senhor, ele nos cuida. E olha quantos ensinamentos, gente, nós temos deste salmo aqui hoje, né? Então aqui este salmo, como eu já falei, foi escrito por Davi quando ele passou por uma situação de extremo perigo e humilhação, mas foi livrado. É um salmo de gratidão, ensino e confiança. Dos versos 1 ao 3, ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Louvar não apenas quando tudo vai bem, mas também nas crises, né? Então nós precisamos aprender a louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, gente. Nós devemos ser gratos, né? Em tudo dai graças, né? Está escrito na palavra de Deus. Então nós precisamos ter um coração agradecido, né? E aqui nós vemos também um movimento de resiliência emocional.
Davi não nega o sofrimento, mas escolhe não se identificar totalmente com ele. Ele desloca o foco da dor para um sentido maior. Isso ajuda a não ser dominado pela angústia. Na prática, aprender a não deixar o sofrimento definir quem é você. Então, Davi, ele aprendeu isso muito bem. Ele colocava diante de Deus a situação, como ele estava se sentindo, mas ele aprendeu a dominar o seu sentimento, ou seja, para que ele não fosse dominado pela angústia. Ele louvava a Deus e ele glorificava o Senhor, declarando a sua confiança em Deus. Então, nós precisamos aprender muito com Davi aqui, né, gente? Então, sofrimento, gente, ele não define quem nós somos. Davi aqui estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava sendo perseguido, ele fugiu, ele entrou dentro daquele reino. Só que eles eram inimigos, né? Aquele rei ali. Então, Davi, ele teve que se fingir de louco, né? Foi uma direção que ele recebeu. Ele se fingiu de louco. E eles disseram, mas esse aí não era o rei Davi? Então, ou seja, ele foi humilhado ali, ele foi zombado, mas ele escapou com vida. Ele precisou passar por aquela situação ali, crendo em Deus, ele teve que agir, né, de acordo com aquela situação, para poder sair dela, né? No verso 4 diz, busquei o Senhor e ele me respondeu. Buscar a Deus em vez de fugir ou se fechar. Isso é um grande erro, né, que o ser humano comete. Muitas vezes a pessoa foge e ela se fecha, ela se isola, né? Mas ela deve buscar a Deus. Tá difícil, busque a Deus. Tá passando pelo vale, busque a Deus. Tá passando pelo deserto, continue buscando a Deus, né? E esse versículo revela o movimento de sair da ansiedade paralisante para uma postura ativa de busca. É a quebra do ciclo, né, do medo interno. Muitas vezes o medo cresce porque evitamos enfrentá-lo. Então, quando a pessoa ela não enfrenta a situação, quando vê, a gente vai agravando. Já vai entrando para uma síndrome do pânico, aí dispara um gatilho, chega a pessoa tá caminhando no meio da rua, daqui a pouco ela fica paralisada, ela trava, por quê? Porque ela evita de enfrentar aquela situação. Ela procura se esconder, né? Foge, se fecha. E isso é um perigo, gente. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos enfrentar a situação. Por mais amedrontadora que seja, por mais difícil que seja, busque a Deus, enfrente a situação e diga para aquele problema que ele não é grande, que grande é o Deus que você serve e não o problema que se levantou, não o obstáculo que se levantou na sua frente. Deus é maior. Nos versos 5 ao 7, diz, olharam para ele e foram iluminados. Quem se volta para Deus encontra direção, ilumina, né? A palavra de Deus, depois nós vamos chegar naquele salmo onde ele diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então, aqueles que olham para o Senhor são iluminados, gente. A palavra é lâmpada, ela ilumina, ela clareia, ela dá direção onde não tem. Sabe aquela luzinha lá no fim do túnel? Pois é, a palavra de Deus, ela te direciona para ela. Aqui aparece a ideia de reorganização interna. Quando a mente encontra um ponto de referência seguro, o caos emocional diminui. O anjo ao redor, né? Quando fala ali, pode ser entendido também aquela sensação, né, de proteção. Porque a palavra, gente, ela fala, né, que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, né?
para nos guardar. Deixa eu ver aqui aonde que está, né? Aonde fala aqui, ó, onde Davi fala, no verso 7, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o liberta, né? Então aqui, gente, o anjo do Senhor também pode ser usado para identificar um anjo ou legiões de anjos que o Senhor destaca para missões específicas e para nos acompanhar e zelar por nossas vidas, tá? Então, esses anjos, Deus dá ordem ao nosso respeito. Eles vão nos guardar, eles vão nos livrar. No Salmo 91 fala, né? Que ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem, para nos livrarem, para que a gente não tropece com o pé em pedra, né? Então, Deus, ele vai sempre nos guardar. Quem confia no Senhor, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, né? Então, nós precisamos confiar em Deus, mesmo no meio do caos, mesmo na situação mais difícil, né? Porque isso, gente, é entendido quando a palavra ou a pessoa escuta um anjo ao nosso redor, é proteção, é Deus nos guardando, é o Senhor nos cuidando, né? No verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. A experiência com Deus é pessoal. Isso fala de experiência vivida, não apenas teoria. A transformação emocional só acontece quando algo é sentido internamente, não apenas entendido racionalmente. Fé não é conceito, é vivência. Fé, gente, a palavra de Deus, ela declara: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, é algo muito sério. Fé é vivência, é crer, mesmo no impossível, mesmo você olhando para aquela situação aos olhos natural, mas você olha e diz: não, o meu Deus é o Deus do impossível, né? Então, o justo vive pela fé. Se ele recua, a alma de Deus não tem prazer nele. Então, a pessoa precisa demonstrar a sua fé diariamente, declarando que ela crê em Deus. Quando ela recebe um diagnóstico, quando se levanta um problema, quando vem uma dificuldade, quando ela está no vale, quando ela está no deserto, quando ela... Não interessa. Ela está confiando em Deus, gente. Ela precisa depositar a sua confiança no Senhor. Porque se ela não confiar, se ela retroceder, a angústia toma conta, o desespero toma conta, né? Então ela precisa confiar em Deus. A palavra diz o que? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é confiança, isso é certeza, isso é fé, é crer. Deus está me guardando. Pronto, é assim. Nos versos 9 e 10 diz: nada falta aos que o temem. Confiança na provisão. Aqui nós vemos o combate à sensação de escassez e também da escassez emocional. Muitas pessoas vivem em medo constante de faltar algo, faltar amor, faltar segurança, faltar reconhecimento, de faltar validação dos outros, né? Reconhecimento dos outros. E esse versículo, gente, ele trabalha a segurança interna. Porque nada falta aos que o temem. Nada falta. É fé, é certeza, é confiança na provisão. Eu declaro. Você tem que aprender a orar. Eu aprendi. Orar no guarda-roupa, né? Criança cresce rápido, a gente perde as roupas muito rápido, né? Eu oro, abençoo, digo: Pai, em nome de Jesus, aqui o roupeiro do meu filho está abençoado, meu roupeiro do meu esposo. Nada vai nos faltar, o Senhor vai entrar com a provisão aqui em tudo que ele precisa. Vou nos armários, abençoa, consagra o que você tem em casa. Quando você traz do supermercado, você já tem que abençoar. Declare: Senhor, tudo que está aqui dentro é abençoado, Pai. É igual o azeite da botija da viúva, a farinha da panela, nunca vai faltar. É assim que você tem que declarar, né? Nunca vai faltar, Senhor.
Não faltou para a viúva, não vai faltar para mim também. O Senhor vai multiplicar, né? O Senhor vai entrar com a provisão, porque o Senhor é o Deus dono do ouro e dono da prata. E a tua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Declare isso. É isso que você precisa fazer, né? Nada falta aos que o temem. Nada falta, né? Então, nos versos 11 ao 14, diz: Vinde, filhos, e eu vos ensinarei. Aprender a viver bem envolve escolhas práticas, como controlar a língua, evitar o mal e buscar a paz. Esse trecho fala de autorregulação emocional e comportamental. O que falamos e fazemos revela o nosso mundo interno. A palavra de Deus é bem clara, a boca fala do que o coração está cheio. Então, gente, aprender a viver bem, Deus ensina, Deus dá direção, é controlar nossa língua para não falar dos outros, para não ficar declarando, né, palavras de miséria. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso comprar. Ah, não. Diga, hoje eu não tenho, né? Mas amanhã eu vou ter, em nome de Jesus. Ou declare, né? Hoje não é possível, mas amanhã será. Declare essas palavras, mude o teu vocabulário, né? Não diga eu não tenho dinheiro. Tem que dizer não, o Senhor proverá. Em nome de Jesus, o Senhor vai prover aqui, em nome de Jesus, né? O Senhor vai operar um milagre. Eu não tenho, Senhor, mas tu é o Deus do impossível. A tua palavra diz que o Senhor não vai me deixar ter falta de nada. Então, o Senhor vai prover. Pronto, é simples assim, né? Evitar o mal e buscar a paz. Isso é fundamental, gente. Aqui, ó, são escolhas práticas, tá? E que envolvem viver bem. Envolve tudo isso aqui. Controlar nossa língua. O que nós falamos contra nós mesmos. O que nós falamos dos outros. Controlar a língua. Tiago fala, né? Que a língua é um pequeno membro que está, né, no nosso corpo, mas pode jogar todo o corpo no inferno. É muito sério isso, gente. Então precisamos dominar, controlar a nossa língua. Fazer como Davi disse: coloca um guarda na porta da minha boca, para que não saia palavras torpes, Senhor, para que não saia palavras que não sejam de edificação, gente. Declare isso. Pai, que a minha boca seja um canal de bênção, que eu use a minha boca para profetizar, que eu use a minha boca para declarar vida e não morte. É isso que você tem que fazer, né? Começar a se colocar diante de Deus. Senhor, me ajuda. Eu não quero mais que a minha língua me domine, eu vou dominar ela. É você que tem que dizer, eu quero esse domínio próprio, em nome de Jesus, é fruto do Espírito. Então, busque, peça para Ele. Eu quero o domínio próprio, Senhor, eu quero ter controle sobre as minhas emoções, sobre a ira, né? Eu quero ter o controle, eu quero ter a mansidão, a paciência, o domínio próprio, fruto do Espírito. Busque. Então, o que falamos e fazemos revela o nosso mundo interno. Grave isso aqui. Nos versos 15 ao 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus se aproxima da dor genuína. Aqui está um ponto muito profundo. O coração quebrantado não é fraqueza. O próprio Davi disse que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado, arrependido, né? É consciência emocional. A cura começa quando paramos de negar a dor. É quando nós reconhecemos, Senhor, isso aqui me fere. Quando eu ouço tal coisa, isso mexe comigo. Quando eu vejo tal pessoa, isso me incomoda. Porque eu guardei ofensa, porque eu guardei mágoa, porque eu tenho ressentimento dessa pessoa. Tem gente que diz assim, eu não posso nem ouvir a voz daquela pessoa, não quero nem ver passar na minha frente. Misericórdia, gente, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual, né? Então mude isso na tua vida, mude esse teu proceder, mude esse teu procedimento, mude o teu falar, né? Mude a tua forma de pensar.
Então, o coração quebrantado, gente, não é fraqueza, é reconhecimento, é humildade, é reconhecer que dói, que está ferido, que eu preciso mudar, que eu preciso de cura, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de auxílio, é reconhecer. Nos versos 19 ao 20 diz: muitas são as aflições do justo. Ser correto não evita sofrimento, mas garante livramento. Grava isso. Ser correto não evita sofrimento, mas garante livramento. Por isso que Davi foi liberto, foi livre, teve tantos livramentos, porque Davi procurou sempre ser correto diante de Deus. Aceitação da realidade. A vida tem dor, negar isso gera frustração, e maturidade emocional é aceitar que dificuldades fazem parte da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, gente. Né? Então, aceitação da realidade. Nós precisamos aceitar, olhar para nós, olhar para a situação, colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço tal coisa na minha vida, eu reconheço que eu faço isso, eu reconheço que eu disse isso, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Eu anulo, rejeito e cancelo todas essas palavras de morte, todas essas palavras de maldição, todas as palavras que eu falei, né, em momentos em que a pessoa estava ali, né, com a cabeça quente, né, eu pensei, agi sem pensar, então peça perdão para Deus, né. Nos versos 21 ao 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, Deus traz redenção. Aqui vemos o conceito de reparação interna, mesmo após traumas e erros, existe possibilidade de reconstrução. A história não termina na dor. E o que é mais profundo neste salmo? Deus não promete ausência de dor, mas presença no meio dela. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Deus chamou Josué, ele não disse para Josué: olha aqui, ó, o meu servo Moisés morreu. Levanta, tem bom ânimo, te esforce, eu sou contigo e você vai fazer esse povo passar o Jordão. Ou seja, chega de chorar. Chegou o momento, vocês prantearam a morte do Moisés, agora, ó, deu. Moisés não vai voltar mais, a vida segue e vocês vão seguir o curso, a direção que eu tenho para vocês, né? Então, a presença dele está ali. Deus estava ali, né? No momento em que o povo estava pranteando a perda do Moisés, né? Mas Deus disse para ele: agora deu, agora é com você, meu querido, vem cá, agora vamos lá, né? Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. E Deus disse: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, medita no livro desta lei, dia e noite, que não se aparte da tua boca a palavra, gente. Deus disse para ele: tão somente esforça-te, porque eu sou contigo. Mas você tem que fazer a tua parte, eu vou fazer a minha. Você vai se esforçar, você vai ler esse livro e que ele não vai se apartar da tua boca, você vai meditar nele dia e noite, Josué. Foi isso que Deus disse para ele. Então, gente, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Nós temos que encarar a realidade, nós temos que encarar os fatos, nós temos que assumir os nossos erros, confessar os nossos pecados, abandonar, nos arrepender. Isso é nós que devemos fazer, não é Deus. Deus, ele nos perdoa, mas quem tem que ir até ele é eu e você. Ele tá lá, esperando. E aí? Quando é que você vem? Né? É nós. Então não adianta a pessoa fugir. Não adianta a pessoa fugir de Deus. Não adianta a pessoa fugir da terapia. Não adianta a pessoa fugir do psicólogo, do psiquiatra. Não adianta a pessoa fugir. Ela precisa encarar situações da sua vida. No momento, eu preciso desse tratamento. Amém. Eu vou encarar, eu vou fazer, Senhor. O Senhor vai usar as pessoas que estão me auxiliando nesse momento da minha caminhada, para que eu me recupere, para que eu saia bem. É isso que nós devemos fazer, gente. Não é dizer: não, eu não preciso disso.
né? Tem gente que diz, não, psiquiatra é médico de louco. Eu, psicólogo, pra quê? Tem gente que pensa assim, gente. Mas às vezes nós precisamos. Deus, ele vai dar essa direção pra gente. Vai lá, né? Mas é eu que tenho que dizer, amém, Senhor, eu vou. Não é ser orgulhoso, não é ser orgulhosa e achar que não precisa. Não, eu não preciso. Tá tudo bem. Máscaras. Vivendo enganado. Vivendo no engano, né? Então, abra o teu coração. E faça aquilo que Deus te orientar. A cura começa no reconhecimento da fragilidade. O medo perde força quando há confiança. A alma precisa de segurança espiritual e emocional. Existe restauração mesmo após momentos de ruptura. E aqui, gente, tá? Em termos psíquicos, este salmo, ele é um caminho que ele mostra o quê? Que a ansiedade busca confiança, que busca reorganização interna, que vai chegar na paz, né? Então, nós precisamos tirar a ansiedade, buscar a Deus, confiar no Senhor, nos reorganizar internamente para podermos ter paz, né? São passos que nós temos que dar. Declarações proféticas para nossa vida. Declare com fé. Eu não serei dominado pelo medo. Minha alma encontra descanso em Deus. Mesmo nas lutas eu serei sustentado. Minha dor não define meu destino. Há livramento, a cura e a restauração para mim. Deus está perto de mim, especialmente nos momentos difíceis. Lembra da Pegadas na Areia que eu li? Pois é, nos dias difíceis o Senhor te carrega nos braços. Ele não anda do teu lado, ele te pega no colo. Uma oração para nós. Senhor Deus, eu te bendigo em todo o tempo, mesmo quando minha alma está cansada. Eu escolho te buscar em vez de me esconder nas minhas dores. Tira de mim os medos que me paralisam, cura as feridas que ainda estão abertas dentro de mim e me ensina a confiar em ti de forma verdadeira. Quando meu coração estiver quebrado, me lembra que o Senhor está perto. Quando eu me sentir fraco, me sustenta com a tua presença. Me ajuda a cuidar das minhas palavras, das minhas atitudes e do meu coração. Que eu viva em paz e leve paz por onde eu passar. Eu declaro que minha vida está em tuas mãos e que nenhuma dor será maior do que o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Então, faça, né, dessa oração a tua oração. Seja sincero diante do Senhor. Coloque a tua alma diante dele. Aprenda a confiar, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias cinzentos, né? Continue crendo, continue confiando, continue esperando e sabendo que Ele é Deus, que Ele te guarda, que Ele cuida de nós e que Ele prove todas as coisas, porque Ele é o soberano Criador de todas as coisas. Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Emanuel, Deus conosco. Então, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas vidas que ouvem a Tua palavra. Pai, que eles sejam abençoados, edificados, transformados, que possam ter as suas mentes renovadas, que possam viver, Pai, o propósito do Senhor. Que eles deem permissão para que o Senhor possa estar operando nas suas vidas, para que o Espírito Santo possa estar manifestando o teu poder, derramando unção, direcionando, porque é o teu Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Que o Senhor, Pai, venha nos guardar, venha nos convencer. Continue, Senhor, nos direcionando, porque nós precisamos da Tua direção, Espírito Santo. Sem Ti nada poderemos fazer. Continua sinalizando, continua nos mostrando, Pai, o que nós precisamos remover das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos mostra aquilo que tem errado.
se é um pensamento, se são atitudes, palavras, gestos, obras, que o Senhor venha nos mostrar e que nós possamos nos consertar com o Senhor e viver, Pai, a plena confiança, a convicção, a certeza de que o Senhor nos guarda, nos livra, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Pai, que esta pessoa seja livre do medo, da síndrome do pânico, que ela tenha o controle das suas emoções e que ela possa, Pai, ter o fruto do Espírito por completo, que ela possa ter o domínio próprio, a mansidão, a paciência, a bondade, a fé, o amor, Pai, que ela venha ter, meu Deus, todo o fruto do Espírito por completo na sua vida, a temperança, a benignidade, Senhor, a longanimidade, Pai, a benignidade, que nada isso venha faltar e que ela seja alcançada pela tua graça, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e poderosamente, no nome de Jesus.